Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eduardo Carolino e estou aqui para mais um de nossos vídeos para o canal Simplifica Professor. E a aula de hoje vai para o Instituto Imerso e para a galera da Polícia Militar de Minas Gerais. Também tem outros certames aí que envolvem este conteúdo programático, tá? Com o Suplan também tem algumas questões a respeito disso. Então, hoje eu vou falar dos quadriláteros notáveis. Então, a gente tem que falar dos quadriláteros porque a gente trabalha muito o quadrado e o retângulo, né? Que tem várias questões, a gente trabalha todas as questões e eu não trouxe ainda nas nossas aulas uma aula específica para quadriláteros notáveis. Então, vamos falar de trapézio, de os tipos de trapézio, o losango, tá? E algumas propriedades importantes, que inclusive uma questão do Instituto Imerso teve um losango e ele veio, né, para ver essa questão de uma necessidade, de uma forma que muita gente não consegue trabalhar ela. Então, para falar dos quadriláteros, nós temos que falar do primeiro, que é o trapézio. Ok? O trapézio, ele tem, né, o nosso desenho tradicional. Vou falar dos tipos de trapézio que nós temos. Eu tenho um trapézio aqui A, B, C, D, nesse sentido. E eu tenho que ficar atento a esta informação, onde AD é paralelo a BC. Qual que é essa informação importante? Estou aqui com o material, tá? Onde a gente faz aqui um trabalho do conteúdo programático, das informações, a gente traz tudo aqui, mas a gente traz o resumo para que você fique atento. Do trapézio, eu tenho que ficar atento às classificações. Porque eu posso ter este trapézio aqui, ó. Ok? Também posso ter este trapézio. E aqui ele traz estas informações, onde aqui e aqui são ângulos retos. Não posso nunca esquecer que tipo de simbologia que é essa. Você tem que consolidar essa informação para que você possa jamais ter dificuldade. Então, quando eu tenho esse trapézio retângulo, tá? Esse nosso carinha aqui, nós vamos chamar ele de trapézio retângulo. Eu tenho o trapézio isósceles, né? E apesar delas serem paralelas, né? Eu também posso falar que esse aqui é igual a esse e estes ângulos da base aqui também serão iguais. Então, quando tiver um trapézio isósceles, você vai ter essa informação que é muito importante, tá? Onde esses dois caras aqui, ó, são iguais. Eles são paralelos, mas AD vai ser igual a BC. No trapézio isósceles, isso acontece. No trapézio retângulo, isso não acontece. Beleza? Deixa eu pegar mais informações que nós temos aqui, tá? O trapézio escaleno, tá? É o trapézio onde eu tenho os lados diferentes. Nem vou colocar ele aqui não, tá? O desenho dele não, porque aí depois a gente comenta sobre algumas informações aqui. Então, os três trapézios que você tem que ficar atento é o trapézio retângulo, o trapézio isósceles e o trapézio escaleno. O próprio nome já diz que o escaleno é que todos os lados são diferentes. Todos os lados são diferentes. O isósceles, nós temos esses dois lados iguais. No retângulo, nós temos esses dois lados aqui com ângulos e eu posso fazer, tá? Um trabalho aqui de traçar isso aqui paralelo aqui, traçando essa alturazinha aqui. Posso fazer uma relação porque na hora de fazer os exercícios, isso vai me ajudar demais, tá? Daqui a pouco vamos vir com alguma questão, com alguma resolução, mas hoje estou trazendo essas informações importantes. Coisas que você não pode esquecer, que esse carinha é a base menor e esse cara aqui de baixo é a base maior. Este carinha aqui é a base menor e este carinha aqui é a base maior. Por que eu estou falando isso? Porque lá
na matemática, nas áreas de figura planas, eu tenho a área do trapézio, tá? A área do trapézio vai ser igual base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, porque o trapézio é considerado uma seção do triângulo. É considerado um corte do triângulo. Então você vem aqui, faz tudo isso e trabalha bastante com isso aqui. Tem que verificar se eu vou precisar de usar algum ângulo, se eu vou precisar de fazer alguma parte da trigonometria. Tudo isso serão informações que você vai precisar na aula, na hora de resolver as questões. Essa parte é a parte conteudista. É a parte do teorema, das teorias, onde você tem que consolidar para que você possa, então, quando pegar um nome específico, tá? Porque a palavra trapézio é um nome específico, onde lá eu sempre falo que no nosso método Simplifica Professor, você tem a leitura e a interpretação de texto, você tem os nomes específicos, que são os gatilhos mentais, para você, né, saber do que conteúdo se trata, tá? E toda vez que tiver um enunciado, uma figura, a resposta está embutida ali no enunciado e é a habilidade do aluno de fazer esse link na leitura e na interpretação, através do nome específico. Falou de trapézio, eu já vou lembrar de cara da fórmula da área. Falou de trapézio, eu vou lembrar para saber se é, né, relação isósceles, se ele é isósceles, se ele é retângulo, se ele é escaleno, se ele tem algum ângulo igual para que eu possa fazer alguma relação em relação a ele, tá? Se eu posso fazer o prolongamento do triângulo para achar uma outra informação. Tudo isso são informações importantes dentro do nome específico que o trapézio, né, tira para você. Então, guarde essas 3 classificações dos trapézios, tá? É o trapézio retângulo, o trapézio isósceles e o trapézio escaleno, tá? Continua sendo paralelo, tá? Nesse aqui, ó, AB vai ser paralelo, né, no escaleno, tá? Deixa eu até tirar aqui para não confundir, peraí. No escaleno, o lado AB vai ser paralelo ao lado CD ou DC. Aí não importa, essa questão aí, essa nomenclatura aí não vai interferir em nada, tá? Você tem que ficar bastante atento quando você tiver um trapézio escaleno, tá? Que é, nesse caso aqui, o paralelismo está dentro dos outros lados. Que você tem que ficar atento a essas informações, tá? Deixa eu trocar aqui, ó, AB e CD, ou DC, não importa, tá? Todos vão ser isso aqui. Agora, num outro quadrilátero notável, vamos apagar esse aqui. Em outro quadrilátero notável, nós temos um muito importante, que é o paralelograma, tá? Paralelograma. Os paralelogramas, eles, né? O que tem uma coisa importante? O segmento AB, ele vai ser paralelo ao segmento CD e o segmento AD vai ser paralelo ao segmento BC. O que isso quer dizer? Que eu tenho esse segmento aqui, ó, AB. Tenho esse segmento aqui, ó, AD. Tenho esse segmento aqui, ó, BC. E tenho o segmento DC. Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui. Tá? Só para poder ficar um pouco mais, né, simétrico, para facilitar um pouco aqui a nossa visualização. Então, quais são as propriedades? Eu vou ler aqui rapidamente quais são as propriedades, né? A propriedade do trapézio vale para o paralelograma, pois todo paralelograma é um trapézio. Então, essas propriedades que nós vimos aqui antes, vale
para os paralelogramas. Os ângulos consecutivos de um paralelograma são sempre suplementares. O que são ângulos consecutivos e por que eles são suplementares? Esse cara aqui, ó, tá vendo? Ele é consecutivo a esse. Então quer dizer que, né, esses dois ângulos eles são suplementares. Então o ângulo A mais o ângulo D vai ser igual a 180 graus. Então essa propriedade é importante. Você não pode esquecer, né, desse nome específico quando você ouvir falar de paralelograma. Os ângulos consecutivos são suplementares. Então aqui, ó, esse cara aqui, ó, é consecutivo desse. Então também B mais C vai ser igual a 180 graus, né? Assim como esse com esse, né? Esse com esse e esse com esse. Então eles são consecutivos, um seguido do outro. Os dois ângulos consecutivos no paralelograma são suplementares. A soma dos dois é 180 graus. E essa informação ela te ajuda em muitas questões. Em muitas questões ela vai te ajudar. Fique atento, tá? Então eu tenho a figura A e D. A mais D é igual a 180, tá? Da mesma forma que A, B. Então, é o que nós já começamos a falar aqui. Eu pus só os dois, esse e esse. Este, mais esse, tá? Esse mais esse e esse mais esse. Todos esses serão suplementares. Os lados opostos. Então, primeira propriedade do paralelograma. Os lados opostos, né? Este lado com este lado, os lados opostos de um paralelograma são iguais. Então, se eu tenho paralelogramas, o seu lado oposto vai ser igual. Aqui também, o lado que for aqui, ele será igual. Então, três propriedades. Primeira, né? As propriedades do trapézio servem para o paralelograma, porque todo paralelograma é um trapézio. Isso foi questão de faculdade, tá? Né? Quadrilátero, falava sobre quadriláteros e aí falavam sobre essa questão e aí veio o trapézio e o paralelograma, teve uma relação com isso, questão de vestibular. 2, os ângulos consecutivos são suplementares, você não pode esquecer isso. 3, os lados opostos de um paralelograma são congruentes, tá? E aí eu tenho aqui uma informação muito importante, que as diagonais, vou pegar aqui, as diagonais de um paralelograma se interceptam no ponto médio. Então, estou aqui, ó. Essa diagonal com essa diagonal, esse ponto aqui, ó, vai ser um ponto médio. Isso quer dizer o quê? Que esse pedacinho vai ser igual a esse pedacinho vai ser igual a esse pedacinho, tá? Então, também questão de vestibular, questão de concurso do Instituto Inesco, caiu uma questão que você precisava fazer essa relação aí com eles para que você pudesse, então, estar resolvendo isso aí, essas questões aí. Pessoal, e aí vem os retângulos, né? Eu não vou falar do retângulo e do losango nessa aula para a aula não ficar muito estendida. A gente divide essa aula em 2 aulas para você seguir aí, tá? Muitas informações importantes, muitas relações importantes. Eu vou pontuar aqui de novo, tá? A propriedade 1, a propriedade 2 e a propriedade 3. Tá? Essas 3 propriedades, elas são muito importantes, vou inclusive destacá-las de caneta vermelha. Qual que é a propriedade número 1 que você tem que guardar? As propriedades do trapézio. As propriedades do trapézio servem, quero resumir aqui para ficar, né? Para você, vale para os paralelogramas. Então, estude lá as propriedades do trapézio e elas vão servir para o paralelograma. De novo, pessoal, nunca se esqueça dos nomes específicos. Eles são os gatilhos mentais para você lembrar de qual conteúdo se trata. Então, propriedade do trapézio vale para os paralelogramas. Segundo, 2 ângulos consecutivos. Eu já falei, agora só estou frisando. 2 ângulos
consecutivos, isso salva em muitas questões, são suplementares. Para você não esquecer o que são ângulos suplementares, são aqueles cuja soma é igual a 180 graus. Não pode esquecer isso. E, finalmente, os lados opostos. Lados opostos de um paralelograma são congruentes. Ok? Então essas três propriedades são muito importantes do paralelograma, tá? Não esquecendo que as diagonais, se, vou pôr essa observação aqui, intersectam no ponto médio. Outra informação preciosíssima sobre paralelogramos, tá? Muita informação importante, trapézio, paralelogramas, né? Conteúdo programático para aí Instituto Imerso, Banca Consuplan, Instituto Consuplan, Polícia Militar, entre outras questões que estão chegando aí, tá? Sobre matemática específica, a parte de geometria. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se você quer uma aula ou se você quer um exercício sobre esses que você não está conseguindo resolver, sobre paralelograma e sobre trapézio, manda para mim, chama aí nas redes sociais, tem o nosso WhatsApp lá, nosso grupo, tá? Que vai contribuir com você. Lá no nosso Instagram tem, @prof.eduardocarolino, e você vai ser feliz e contente em relação a esses conteúdos. E qualquer exercício que você tiver, manda para nós lá, tá bom? Forte abraço do professor Eduardo Carolino e até a nossa próxima aula.